Essa leitura, a Alan vai colocar aí a passagem bíblica na tela para nós. Fica no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1 até o 11. Nós vamos ler a leitura toda e aí depois a gente vai estudar, meditar um pouco nessa palavra. Essa palavra diz assim, então, Evangelho de João, capítulo 8, verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã, cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhes: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse perguntando-lhe, endireitando-se, disse-lhe: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo isto, acusado pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai-te, e não peques mais. Essa é a palavra do Senhor aqui, Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 a 11. Percebemos no versículo 1 até o versículo 2 uma demonstração daquilo que Jesus tinha costume de fazer, que era ir ao monte, orar, ter intimidade com o seu Pai. E a palavra então no versículo 1 diz que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, com certeza passou a noite ali orando, buscando Deus, buscando o Pai, estreitando essa relação. E aí diz a palavra no versículo 2 que pela manhã Jesus volta para o templo. E quando o povo percebeu que Jesus estava de volta no templo, o povo chegou-se a Jesus. E o povo vinham para Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. E a palavra diz que Jesus, assentando, os ensinava. Jesus ensinava a palavra de Deus e como o homem podia chegar ou tomar posse do reino de Deus, do reino dos céus. Nesse momento agradável ali de estudo da palavra, porque, convenhamos, não há coisa melhor do que você estar ouvindo a palavra de Deus. Um dos melhores cultos que eu gosto de participar, eu gosto de todos os cultos, mas um dos cultos que eu não abro mão, a não ser por motivo de força maior, é a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Porque na EBD a gente estuda a palavra de uma forma espetacular. E eles estavam então nessa EBD aqui, nessa escola bíblica. Não sei se era domingo,
mas eles estavam ali estudando a palavra, ouvindo Jesus. E de repente a palavra diz que trouxeram, no verso 3, trouxeram uma mulher apanhada em flagrante adultério. Mas ao meditar nessa passagem bíblica, eu questionei da seguinte forma: cadê o homem? Por que trouxeram só a mulher? E a resposta que nas minhas pesquisas eu obtive é que a sociedade, ainda hoje, é uma sociedade muito machista. Onde, no geral, assim, o homem pode, a mulher não. E isso, diante de Deus, está totalmente errado, porque nem o homem nem a mulher pode adulterar, pode pecar. E, de acordo com Deuteronômio, capítulo 22, nós não vamos ler, eu vou só citar, esse texto do Velho Testamento diz que, apanhados em adultério, tanto o homem como a mulher deveriam ser julgados e condenados à morte. O tema da nossa mensagem hoje é: a graça é melhor do que a lei. Deuteronômio 22 fala da lei. A lei era severa. Daqui a pouco nós vamos ver a graça. E concluir que viver pela graça é muito melhor do que viver pela lei. Queridos, diz que eles colocaram essa mulher diante de Jesus e disseram no verso 4: Senhor, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Só que no verso 6 diz que eles diziam isso para terem com que o acusar. Porque, olha só, pense comigo, ouvinte. Se Jesus dissesse assim: não, essa mulher não deve ser apedrejada, deixem ela ir, eles iam acusar Jesus de libertinagem. Sim ou não? Sim. Eles iam acusar Jesus de que Jesus passava a mão na cabeça dos pecadores, de que Jesus não levava o pecado a sério, de que Jesus era um libertino. Por outro lado, se Jesus dissesse: tá certo, a lei manda apedrejar, então eu serei o primeiro a apedrejar, ou então vocês podem apedrejar essa mulher, eles iam acusar Jesus de falta de amor. Então, humanamente falando, desculpe a palavra que eu vou falar aqui, Jesus estava num beco sem saída. Humanamente falando. Mas lembra, Jesus é Deus. Jesus, então, ao ouvir esse questionamento, diz a palavra que Jesus escrevia com o dedo na terra. Não sabemos, de fato, o que Jesus estava escrevendo ali. Alguns estudiosos, pensadores, teólogos dizem que Jesus poderia estar escrevendo ali na terra com o dedo os pecados daqueles acusadores. Essa ideia foi muito defendida pelos pais da igreja, principalmente por Agostinho. Que Jesus ali estava escrevendo com o dedo ali na terra os pecados daqueles acusadores. Mas na verdade nós não sabemos o que Jesus escrevia. O certo é que Jesus ali deu a entender para os fariseus ali que ele fez pouco caso daquele questionamento deles. Eles queriam que Jesus dissesse se a mulher deveria ser apedrejada ou não. E Jesus continuou ali escrevendo com o dedo, mas eles insistiram na pergunta. Eles disseram: Senhor, o Senhor não vai dizer nada? Nós estamos aqui te questionando, tu és mestre, então dá uma palavra para nós. E aí diz a palavra que, no verso 7, como eles insistiam na palavra, na pergunta, né? Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Uma vez eu ouvi alguém tentando fazer um humor com essa palavra que Jesus disse que
um camarada lá no meio da multidão, lembra, gente? Isso aqui não está na Bíblia, é alguém que falou. Disse que alguém desse grupo que estava ali pegou uma pedra e tacou na mulher. E Jesus disse assim: meu amigo, você nunca errou? E ele disse: Senhor, dessa distância não, eu nunca errei. Mas isso é brincadeira de alguém. Na verdade, Jesus diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra nesta mulher. E no verso 8 diz a palavra que eles acusado, verso 9 na verdade, ouvindo esta palavra, acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar os mais velhos até os mais novos, ficando só Jesus e a mulher ali. Aquilo que parecia ser um beco sem saída, Jesus, ele deu uma tacada de mestre, como ele é realmente mestre, e ele vai no âmago da questão, ele vai na consciência da humanidade, e ele diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. E a palavra diz que a consciência daqueles homens foram acusadas. E eles refletiram. E eles chegaram à seguinte conclusão: quem somos nós para matar esta mulher, sendo que nós também somos pecadores? E a começar pelos mais velhos até os mais novos, um por um, foram se retirando, ficando só Jesus e a mulher ali. E aí no verso 10, aqui onde nós vamos ver, provar o tema da nossa mensagem de hoje, que é: a graça é melhor do que a lei. A lei dizia: pecou, tem que morrer. Olha só o que a graça diz, verso 10 e 11. E endireitando-se, ou seja, levantando-se, Jesus, e não vendo mais ninguém ali além da mulher, disse-lhe: mulher, aonde é que estão, ou onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Em outra versão diz que ela trêmula disse: ninguém, Senhor. E aí a graça aqui manifestada no verso 11, para provar que a graça é melhor do que a lei. A lei apenas aponta o pecado. Se o pastor Valdeci estiver ouvindo o nosso programa, nós estudamos agora há poucos dias a matéria Romanos, e lá nessa matéria maravilhosa a gente aprendeu que Romanos foi escrito para Paulo escreveu Romanos para combater uma intriga muito grande que havia entre judeus convertidos e gentios convertidos, porque os judeus diziam o seguinte: a gente se converteu, mas nós precisamos cumprir toda a lei, nós precisamos guardar a lei, nós precisamos circuncidar, guardar o sábado. E aí eles, quando um gentio, que é aquelas pessoas que não eram judeus, né, de outros povos, se convertiam, eles queriam obrigar os novos convertidos gentios a guardarem a lei cabalmente ali, minuciosamente. E aí Paulo escreve dizendo o seguinte: olha, vocês precisam viver em harmonia. Se vocês são judeus e querem guardar a lei, não tem problema. Não julguem os gentios que não vivem assim. Basicamente ele se referia a questão de comer alimentos e guardar dias. Então eles obrigavam muito a questão da circuncisão também. E aí Paulo diz: olha, aquele que se converteu, e falando para os judeus,
e não guardam sábado e comem carne de porco ou outro alimento proibido, não julguem ele. Não julguem ele. E aquele que não come, que é os judeus, os gentios também não devem julgar. Vocês devem viver em harmonia, em unidade, mesmo dentro da diversidade de pensamento. Então, falando dessa questão, a lei mata, a graça salva. Olha só o que Jesus fala no verso 11. Ele diz: e ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Então aqui nessa leitura bíblica de João 8, 1 a 11, nós vemos a lei querendo matar aquela mulher porque ela tinha pecado. E realmente, pela lei, aquela mulher merecia morrer. Mas agora nós já estávamos no período da graça. Jesus já estava na terra. E ele, ao vir à terra, ele trouxe a graça. E a graça disse: não, eu não vou te condenar. Eu não vou te matar. Jesus, em outras palavras, ele poderia ter dito assim: eu sou o único aqui que não tenho pecado. Eu sou o único aqui que deveria te condenar. Mas eu não te condeno. Eu ofereço para ti, mulher, a minha graça. Vai, você está perdoada. Só que Jesus pediu uma coisa: não peques mais. Então a graça, queridos, ela é muito melhor do que a lei. Eu pergunto para você: você está vivendo debaixo da graça ou debaixo da lei? Assim como lá em Romanos, lá aos irmãos da igreja em Roma, havia aqueles que tinham se convertido, mas queriam ainda viver pela lei. Ainda hoje há pessoas que ainda querem viver pela lei. Mas eu digo para você, a graça é melhor. A graça do Senhor Jesus é melhor. Olha o que Jesus falou para Paulo, quando Paulo orou ali pedindo para que o Senhor tirasse aquele espinho da carne, que nós não sabemos o que é, o problema que ele enfrentava. Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. Querido ouvinte, a graça do Senhor Jesus é bastante para você. É só através da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, é que você pode chegar ao céu. Só através da graça. Entregue-se totalmente a Jesus Cristo. Creia em Jesus. Viva debaixo da graça. Mas guarde os preceitos da lei. Para quê? Para ser salvo? Não. Para ser santo. Hoje eu guardo a lei para ser santo. A lei nos santifica. A lei não salva. A lei santifica. Que Deus abençoe você, meu querido ouvinte, com essa palavra. Que Deus possa fazer você refletir e dizer: eu quero Jesus, eu quero a graça de Deus na minha vida. Eu entrego a minha vida inteiramente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Aceito a Ele como meu único e suficiente Salvador. Se você aceitou Jesus nesse programa ou em outro programa através aqui das nossas pregações, nós gostaríamos de saber. Mande uma mensagem para nós. Mande uma mensagem no YouTube. Mande uma mensagem no meu telefone. E nós gostaríamos de saber essa decisão maravilhosa que você tomou.